O Cristo que levanta, o Cristo que alegra, o Cristo que satisfaz, o Cristo que fortalece, o Cristo que fortifica, o Cristo médico, o Cristo Senhor, o Cristo Rei, o Cristo Pastor, o Cristo Amigo, o Cristo... Pode repetir? Diga isto para alguma pessoa. Você vai até onde a sua capacidade lhe permite. Aí o que acontece? Eu tenho aqui uma Bíblia que eu quero apresentar. Hoje eu vou oferecer esta Bíblia. Eu vou dar de graça para a pessoa que me responder. A resposta tem que ser com um nome, não pode ser negativa ou zero. Diga o nome de um rei com o qual Pedro se encontrou durante o seu tempo de vida aqui na terra. Quem se lembrar do nome desse rei vai ganhar esta Bíblia agora. Um rei com o qual Pedro se encontrou aqui na terra. Não adianta olhar na Bíblia. Rápido. Cornélio não era rei. Nós iríamos à meia-noite e ninguém... Pedro não se encontrou com nenhum rei. Pedro não se encontrou... Sabe o que aconteceu? Aqui tem dois homens. Aqui está Pedro e aqui está João. Deus disse, Pedro, tu vais ter um grande ministério. E teve. Sabe o cuidado que o Espírito Santo teve? O Espírito Santo nunca deixou Pedro se encontrar com o rei. Nunca. Porque ele se encontrasse, ele não saberia conversar com o rei. Ele não estava preparado para conversar com ele. Agora, ao contrário, o que foi que o Senhor falou sobre Paulo? Ananias, diz a este homem, por quem tu vais orar, que ele é o vaso escolhido para levar o meu nome aos reis. E era uma coisa tão normal para Paulo falar com o rei. E era tão convincente a palavra dele que um dia um disse assim, Paulo, que é isso? Você está me persuadindo a tornar-me cristão. Você vai até onde sua capacidade lhe permite. É você que decide isto esta noite. Amém? Então, uma segunda epístola de João não pode ser desprezada, porque é pequena, ela é importante. O terceiro ponto que diz aí, João se apresenta como? É uma versão diz ancião, outra versão diz presbítero, mas, na verdade, há três opiniões sobre essa questão. Primeira opinião está na apostila. Uma senhora de destaque na igreja de Éfeso. Segundo, uma igreja local. Terceiro, a igreja do Senhor Jesus em sua dimensão universal. Eu queria dar uma sugestão aos irmãos que estudam a palavra de Deus. Eu vou dar esta sugestão, eu vou falar quase em caráter paternal. Eu vou falar assim com muito amor. Irmãos, não nos embaracemos com os laços do inimigo. Você sabe que estudando a Bíblia você pode ser tentado. Não é estudando a Bíblia, estudando comentários da Bíblia, estudando livros que explicam. Às vezes você está empolgado estudando o livro da Bíblia, empolgado, está recebendo a bênção, está sendo inspirado, está recebendo não apenas aquele maná do céu para a sua alma, mas você está realmente abastecendo a sua capacidade de conhecer. Pois bem, mas você disse, eu vou ver o que fulano de tal falou sobre este assunto, e você vai a um bom comentário bíblico, você vai a outro. Espinho na carne de Paulo. Aí um diz que foi uma coisa, outro diz que foi outra. Um diz que foi uma coisa. Eu vou lhe dar uma sugestão. Quando você encontrar um ponto na Bíblia, que tem muita gente que dá opiniões diferentes, meu irmão, em nome de Jesus, não fique parado nisto. Isto não leva a coisa nenhuma. Para mim não faz a menor diferença se o espinho na carne de Paulo era isto, era isso, era aquilo. Não tome tempo com as coisas que não são fundamentais. De vez em quando aqui algumas pessoas, pastor, como é que se explica que essas duas testemunhas do Apocalipse? Irmão, faz 2000 anos que tento explicar isto. Sou eu que vou explicar? Eu não quero saber, eu quero saber do testemunho que eu vou dar perante o povo. Não se embaraçem com coisas para as quais nós não temos a devida solução. Agora ele diz, pastor, isso não é uma fuga. Não, eu vou dar uma boa notícia. Você pode ficar de pé, por favor. Estou apreciando você aí, viu? Você fez um gesto aqui com o pastor que eu achei muito lindo. Dá mais 2 passos aqui, por favor. Você acredita que vai ver realmente as bodas do Cordeiro? Você acredita mesmo? Não tem problema. Acredita, haverá bodas do Cordeiro. Bodas é festa, né? Festa de casamento espiritual. Você acredita que vai haver um cardápio? Se são as bodas, haverá um cardápio.
você pode me dar pelo menos uma sugestão de uma parte do cardápio? Não quero tudo. O que você acha que vai ser servido nas bodas do Cordeiro? Você é mineiro? Não é coisa de Minas. Você não tem ideia, mas você quer nisto. Obrigado. Alguém tem uma ideia do que vai ser servido nas bodas do Cordeiro? Bom, para começar, não vai ser comida nenhuma da terra, porque o reino de Deus não é comida. Não vai ser nenhuma bebida da terra, porque o reino de Deus não é. Então, o que vai ser? Como? Um dia Jesus disse aos discípulos, Jesus começou a falar aos discípulos. De vez em quando Jesus estava falando com os discípulos, o discípulo ficava assim, quase atônito. Não estou entendendo muito, Jesus, me explica melhor. Eles não entendiam muito. Um dia Jesus disse assim, eu tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas na verdade vocês não são capazes de entender. Escuta o que Jesus disse, mas naquele dia, tudo aquilo que vocês não entenderam, vocês vão entender. O meu entendimento a respeito das bodas do Cordeiro é o seguinte, aqui na terra o pão é o pão de padaria para o corpo, no mundo espiritual o pão é a palavra de Deus. As bodas do Cordeiro, toda a igreja se reúne, é um espaço imenso, a multidão imensa, e Jesus começa a falar. Quando Jesus abrir a sua boca, nas bodas do Cordeiro, ele vai revelar para nós todos os segredos da Bíblia que nós não entendemos aqui na terra. Porque a palavra que sai da boca de Deus é o nutriente para o nosso espírito. Aí você vai receber segredos que você leu a Bíblia aqui, mas não entendeu tudo, aí você vai cobrir. Naquele dia vocês entenderão. Então, amados, se você não entende alguma coisa, não se preocupe, não fique estressado com isso e não vá guerrear. Essa guerra imensa que existe aí por causa de Espírito, na casa de Paulo, essa guerra imensa que, ai meu Deus, para que isto? Tire da Bíblia o alimento. Tire da Bíblia o essencial. Tire da Bíblia aquilo que vai fortalecer o seu coração e capacitar você para vencer Satanás. Você não vai vencer Satanás com argumentos teológicos. Você vai vencer Satanás com a essência da palavra de Deus. Pois bem, eu quero agora, nestes 15 minutos finais, entrar um pouco mais diretamente na Epístola de João. Abra, por favor. 2 João. Você pode pôr na tela, por gentileza, o verso 2. A escola bíblica pode ler? Os irmãos podem ler mais uma vez? Um conselho para os pregadores, um conselho. Quando você for pregar sobre um versículo, eu lhe aconselho, eu vou tirar a palavra conselho, eu vou lhe pedir, pelo amor de Deus, eu vou lhe pedir, não, quando você for pregar sobre o versículo, não pregue sobre um versículo que você não leu pelo menos 10 vezes. Não leva para a igreja um versículo que você não leu, porque você vai ser um surfista da palavra. Mergulhe, 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 mergulhe. Outra coisa, quando você lê um versículo, no caso é uma epístola, mas como é um só capítulo, procure saber a ênfase, o foco, o filé, o essencial. Às vezes, uma palavra-chave de um versículo, para mim, é uma, para você é outra. É assim que a Bíblia é. Deus fala a cada um diferentemente, de acordo com o propósito, de acordo com a circunstância, etc, etc. Olha uma palavra que se repete duas vezes, que se repete uma vez neste versículo. Fala uma e se repete outra. Qual é a palavra? Qual é a palavra que aparece duas vezes neste versículo? Não, em nós é uma coisa. Em nós é uma coisa, conosco é outra. Qual é a palavra que se repete neste versículo? Eu gosto da outra versão. A palavra verdade aparece 5 vezes na Epístola de João. A palavra verdade aparece 5. Você pode pôr o versículo seguinte, amado, por favor. Amado, não é amado ou amada? Ambos são amados. Versículo seguinte. Graça, misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e da de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Muito obrigado.
Quando você ler a segunda epístola de João, você vai notar que João fala 5 vezes da palavra verdade. Eu vou pedir que as irmãs digam verdade. Agora os irmãos digam verdade. 37 vezes nos seus escritos, João fala da palavra verdade. Quando o escritor está escrevendo uma obra e põe nessa obra 37 vezes uma palavra, é porque a palavra é importante. É porque ele quer que os seus leitores se assenhoreiem daquilo que a palavra contém em si mesma, daquilo que a palavra significa. Pois bem, amados, eu queria lhes falar, antes que, nesta parte final, eu quero lhes falar sobre verdade. Quais seriam as 3 maiores tragédias que perseguem a humanidade? Se eu só tivesse 1 minuto esta noite para lhes falar, eu falaria isto. Quais são as 3 maiores tragédias que afligem a humanidade? Claro, quando eu falo humanidade, estou falando da humanidade sem Cristo, claro. Quais são os 3 maiores flagelos, as 3 maiores tragédias que afligem a humanidade? Eu vou pedir que repitam, por favor, após mim. Desorientação. Engano. Morte. Pense nisto. Dá para escrever? Dá para escrever? Número 1. Pode ser um pouco mais de irmãos falando. Número 1. Número 2. Jesus esteve 3 anos aqui desenvolvendo seu ministério. Arredondando, 3 anos. É como se em 1 ano Jesus estivesse desfazendo a desorientação dos homens. Em segundo lugar, desfazendo os enganos. Em terceiro lugar, preparando os homens para vencer o grande flagelo da morte. Novamente, eu preciso que isto fique na sua mente, para não precisar de ir ao papel depois. Primeiro flagelo. Segundo flagelo. Terceiro flagelo. Todo pecador é uma pessoa desorientada. Quantos aqui se entregaram a Jesus já adultos, digam eu. Era uma vida de desorientação, não era? Porque os pecadores têm milhares de deuses. Porque tem milhares de intercessores. Porque existem milhares de religiões. Porque todo mundo está desorientado. Este foi o problema que o Senhor Jesus percebeu nos homens. Em segundo lugar, o engano, ou seja, a ausência de verdade. Em terceiro lugar, o problema da morte. Jesus lidou com a morte de maneira muito especial. 3 casos de ressurreição, 3 anos de ministério. Agora, um dia, Jesus chegou para os seus discípulos e ele ensinou a receita para os 3 flagelos da humanidade. Pregadores, aproveitem isto. Um dia Jesus estava com os seus discípulos e lhes deu uma palavra, é uma palavra curta, mas em um versículo da Bíblia, Jesus resolveu o problema dos 3 flagelos da humanidade. Alguém poderia imaginar qual é o versículo? O senhor, eu agora digo para o irmão as palavras que Jesus disse para... tu não estás longe do reino de Deus. Ou então vou dizer aquela outra, não é? Não foi a carne e o sangue que te revelou. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, resolveu o primeiro flagelo da humanidade. Você está desorientado até que você descobre... aleluia! Por que nós somos felizes? Porque encontramos o caminho. Por que nós sabemos onde chegar? Porque encontramos o caminho. Por que todo carro tem GPS hoje? Para saber o caminho. Quando já disse, eu sou o caminho, ele tratou do maior flagelo que a humanidade experimenta. Eu sou o caminho. Nunca mais precisa alguém viver desorientado. Agora, em segundo lugar, Jesus sabia que o segundo flagelo que havia no coração das pessoas era o flagelo do engano, o flagelo do erro. E então ele disse, eu sou a verdade. E como o terceiro flagelo que atribula a humanidade ao flagelo da morte, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a... Então, vamos falar outra vez João 14,6. Eu sou o...
Eu sou a. Com o caminho ele destruiu a desorientação. Sendo a verdade, ele destrói o quê? E sendo a vida, ele destrói o quê? Você pode aplaudir ao Senhor? Agora, amados, a segunda epístola de João, ele escolhe a palavra verdade, ou seja, o Espírito lhe inspirou a usar a palavra verdade. Verdade, verdade, verdade. Uma epístola tão pequena teve que lidar com o caminho da verdade. E eu quero concluir esta noite dizendo-lhes: nós precisamos reavaliar o significado da verdade. Pode repetir comigo, ou após mim? Eu preciso reavaliar o sentido da palavra. Que palavra? Por quê? Agora, novamente, eu precisaria que tivesse alguma coisa para escrever, ou então para ter uma boa memória. O que significa verdade? Dizer que esta palavra é simples, eu penso que não é correto. Ela é uma palavra complexa. Pelo menos se a queremos conhecer profundamente. O que é verdade? Houve um governador, e governador tem que ser alguma pessoa de algum conhecimento. Houve um governador que perguntou para Jesus: mas o que é a verdade? Um governador não sabia o que é verdade. Pois bem, o que é a verdade? Para conhecer o que é a verdade, vamos fazer assim. Põe a sua mão assim, por favor. E faça assim. Você virou do? Você virou do? Para conhecer a vida, é só ver o avesso. Você só valoriza a vida quando você encontra um morto. Você só valoriza o amor quando você encontra uma pessoa com ódio. Você só valoriza a verdade quando você encontra o quê? Agora, as respostas aí são múltiplas. Número 1, eu vou pedir que guardem, porque eu vou perguntar em seguida. Número 1, engano. Mais forte, amados. Erro. Mentira. Falsidade. Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Verdade é exatamente isto. Há mais um significado para a verdade, mas que eu não estou pondo aqui. É alguma coisa que não está devidamente esclarecida. Isso também pode ser uma ausência de verdade. Mas estruturalmente, verdade é o quê? Verdade é o avesso. O avesso começa pela ordem. Verdade é o avesso do engano. Verdade é o avesso. Verdade é o avesso. Verdade é o avesso. Sabe para que Jesus veio a este mundo? Para desfazer todos os enganos do diabo. Sabe quais são os crentes que estão sendo atraídos pelo engano de Satanás? São aqueles que não se escudam na verdade. Agora, o que é a verdade? Esta pergunta, ela encontra múltiplas respostas na Bíblia, mas basicamente, fundamentalmente, a verdade é uma pessoa, mas a verdade também é um livro. A verdade é uma pessoa, a verdade é um livro. Só que este livro é Jesus, este livro é a Bíblia. E a Bíblia é chamada de Palavra de Deus, e Palavra de Deus é também o nome de Jesus. E aí vem uma pergunta: qual é a diferença entre Jesus e a Palavra de Deus? Existe alguma? No caso, a Palavra de Deus é a Bíblia. Essa Bíblia que você tem na mão, e algumas está lá dentro do seu aparelho, a Bíblia é diferente de Jesus? Sim ou não? Em nada? Não é diferente em nada? A Bíblia é igual a Jesus em tudo, menos uma única coisa. A Bíblia é igual a Jesus, porque a Bíblia é a Palavra de Deus. Jesus é a Palavra de Deus. A única diferença entre a Bíblia e Jesus é que a Bíblia hoje está escrita e Jesus é vivo. Só isto. Jesus é a palavra viva. A Bíblia é a palavra escrita. Jesus salva? Jesus salva? A palavra salva? Jesus transforma? A palavra transforma? Jesus resgata? A palavra resgata?
Tudo que Jesus faz, a palavra faz. Porque Ele é a palavra viva e a Bíblia é a palavra escrita. E quando nós sairmos deste mundo, quando esta dispensação toda terminar, quando o projeto de Deus para a humanidade na terra terminar, a palavra escrita não existirá mais, mas a palavra viva viverá para todo sempre. Viverá eternamente, viverá eternamente, viverá eternamente. E se você quer encontrar o versículo na Bíblia que diz que Jesus era a verdade e a palavra de Deus, é só olhar para Apocalipse 19:14, onde está escrito, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Eu acho que alguém ia ter uma surpresa se eu dissesse que isso é comum no céu, os anjos conversarem com Jesus e chamarem de verbo divino, chamarem de palavra divina, porque no céu ninguém chama Jesus de Senhor. Porque no céu ninguém chama Jesus de mestre. Porque no céu ninguém vai chamar Jesus de filho de Davi. Absolutamente. Por isso Jesus tinha muito prazer em ser chamado aqui na terra. Jesus só faltava dizer, me chama de filho de Davi. Me chama de filho de Davi. Você pode ler os evangelhos. Toda pessoa que chamava Jesus de filho de Davi, Jesus atendia com prioridade. Mas que segredo, pastor Paulo? Chamou Jesus de filho de Davi, o que você quer? Que você quer atendia logo. Por quê? E quando chamava Jesus de mestre, ele atendia na hora. Aquele moço disse assim, mestre, sabemos que isso foi de Nicodemos, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, por que me chamas bom? Jesus não questionou o mestre, ele questionou o bom, porque ele gostava de ser chamado de mestre. E eu não estou exagerando em dizer que Jesus gostava de ser chamado mestre, porque a Bíblia diz que ele disse assim, e eu até penso, olha, vocês me chamam mestre e senhor, e vocês fazem muito bem, porque eu sou mestre. Que coisa interessante. Aí você quer me perguntar, né? Por que Jesus gostava tanto de ser chamado de mestre e de filho de Davi? Por uma razão muito simples. É porque só seria chamado de mestre aqui na terra. Quando nós chegarmos no céu, nunca chamaremos a Jesus de mestre. Só existe mestre onde existe ignorância. E no céu não existe ignorância. E se não existe ignorância, não precisa professor. Quando você olhar para Jesus, você saberá tudo aquilo que você deseja saber, assim como Pedro olhou para Jesus. Na hora que o rosto dele se transfigurou, ele olhou e disse, ué, oi, irmão Moisés, tudo bem? Olhou para Jesus, oi, irmão Elias. Quem foi que disse para Pedro e Tiago e João que aquele era Moisés e Elias? O rosto de Jesus. Assim será no céu. Assim será no céu para sempre e sempre. E filho de Davi, a razão por que Jesus gostava de ser chamado de filho de Davi, exatamente por isso, porque no céu ele não será chamado de filho de Davi. Davi lá não é pai de ninguém, Davi lá é um de nós, vai estar conosco, sentaremos juntos e serviremos ao Senhor dos Senhores. Como se chama isto? Isso se chama de verdade. Então, todo engano que existe no mundo pode ser resolvido com a verdade. Todo erro que existe no mundo pode ser resolvido com a verdade. Toda aparência pode também ser translucidamente projetada como verdade. Até que nós compreendamos isto, nós nunca nos afastaremos da verdade. O grande compromisso da igreja hoje é evitar que o nosso conhecimento de Deus e das coisas de Deus seja misturado com a verdade. Nosso grande compromisso é pedir a Deus que não nos deixe jamais estar no engano, estar no erro, estar na mentira, estar na falsificação. Pregadores devem falar A, maridos devem falar A, patrões devem falar A, empregados devem falar A, pequenos devem falar, grandes devem falar, os líderes devem falar, a igreja deve falar. Aleluia! A segunda epístola de João vai nos despertar a ter ainda maior amor à verdade. Maior amor à verdade. E os erros que circulam no mundo hoje. Outro dia chegou um pregador e começou a pregar. Eu não sei o que o pastor Paulo Souto pensa sobre isso, com esses conhecimentos que ele tem, mas dando para nós entender que Davi era um filho rejeitado ou enjeitado, como diz no Nordeste. E na verdade, um homem tão amado por Deus, para começar a ser por nós levado a uma situação assim de desprezo, eu penso que é uma injustiça.
O homem que Deus diz que era amado do seu coração, nós vamos pôr adjetivos negativos sobre ele. Vamos ficar na verdade. Esta escola bíblica é mais um esforço de Deus para reconstruir sempre o edifício da verdade nos nossos corações. Meu amado irmão, não aceite outra coisa a não ser a verdade. Não siga pregadores que não pregam a verdade. A internet está cheia deles. Não venda a sua confiança em Deus por nada, absolutamente nada. Não negocie o conhecimento da verdade, porque tudo aquilo que não é verdade, ela vai trazer, mais cedo ou mais tarde, destruição. E o que é, na verdade, a verdade? O que é, na verdade, a verdade? Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Fiquemos de pé, por favor. Quantos amam a verdade? Quantos creem na verdade? Os profetas mentirosos estão enchendo a terra, mas o povo da verdade está reunido nesta casa. Os filhos da verdade, os amigos da verdade. Antes que eu encerre, somente uma. A senhora que está aí com a blusa branca, pode me fazer um pequeno favor? Aí a senhora está mesmo, pode? A de branco. A senhora pode... De branco. Isso. A senhora pode pôr a sua mão no seu estômago, por favor. Uma palavra de verdade. O Senhor Jesus está pondo a mão agora no seu estômago. A senhora está sendo curada pelo Senhor Jesus. Por que é que numa escola bíblica não pode haver milagres? Receba o seu, serva de Deus. Ele lhe toca com poder, ele toca com graça, ele toca para que fique curada para sempre. Só mais um caso que os dois. A senhora que está lá, a senhora de azul, está com o casaco, né? Ali. Pode levantar sua mão, por favor? Sim, obrigado. Quanto a este assunto que a senhora está preocupada, porque recebeu uma promessa de Deus de que haveria solução, e o tempo já passou um ano, já se passaram 2 anos, agora está indo para o 3º ano. Eu tenho uma boa notícia. Vai acontecer ainda este ano. Não completará o 3º ano de espera, porque o Senhor Jesus está me autorizando a dizer-lhe que Ele está liberando a sua bênção, a sua vitória, a sua resposta. E para que a senhora realmente esteja convicta de que é o Senhor que está lhe falando, Ele está lhe dando uma palavra-chave. Distância para Deus nunca foi problema. Distância para Deus. Segura esta palavra e creia nela, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Com a sua mão direita levantada, glorifique a Deus pelo privilégio de poder estar numa escola bíblica na qual o Senhor está determinado a trabalhar conosco sempre na verdade. Graças por teu amor, graças por tua graça, em nome de Jesus. Amém. Que levanta o Cristo que alegra, o Cristo que satisfaz, o Cristo que fortalece, o Cristo que fortifica, o Cristo médico, o Cristo Senhor, o Cristo Rei, o Cristo Pastor, o Cristo Amigo, o Cristo...